Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, o Partido Popular Monárquico comemora este ano 40 anos de existência. Temos a idade de Abril. Os ideais de Abril continuam em grande parte por cumprir. O novo regime democrático não conseguiu tornar a sociedade portuguesa numa sociedade verdadeiramente desenvolvida e tendencialmente igualitária. Pelo contrário, a miséria instalou-se de novo em vastos setores da sociedade portuguesa e a desigualdade social aprofunda-se cada vez mais. Somos o país da Europa Ocidental em que existe um maior fosso entre os ricos e os pobres. Nos dias de hoje não existe uma verdadeira igualdade de oportunidades no acesso à educação e à saúde. Existem milhões de portugueses para quem a vida se tornou numa mera rotina de sobrevivência. Vive-se um dia de cada vez. O futuro resume-se ao dia seguinte e à refeição seguinte. Vive-se em expectativas vive-se com expectativa e com resignação. Milhares de crianças nascem e vivem em Portugal com um destino pré-determinado. Um destino de pobreza e de miséria para si e para os seus filhos. É por isso, meus senhores, que alguns setores políticos da sociedade portuguesa revelam tão pouco entusiasmo em celebrar os 40 anos da Revolução de Abril. Sabem que é uma revolução cujos ideais foram renegados e esquecidos. O PPM é um partido com memória. A nossa memória histórica abarca toda a existência da nossa nação. Não renegamos o passado e não abdicamos do futuro. O nosso programa político não se alterou no âmbito dos princípios fundadores de há 40 anos. Continuamos a defender um Portugal independente. Continuamos a defender um país e uma economia alicerçada na capacidade de produção nacional, na agricultura, nas pescas, na indústria e na modernização dos serviços. Continuamos a defender uma justa distribuição da riqueza e a construção de uma sociedade que gere iguais oportunidades para todos. Continuamos a defender o nosso património cultural e ambiental. Continuamos a ter uma visão descentralizada do Estado. Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, o PPM tem especiais responsabilidades na região autónoma dos Açores. Aqui temos a suprema honra de integrar o glorioso Parlamento dos Açores. A grande responsabilidade de representar o povo dos Açores. Os Açores são uma terra fértil, uma região dona de um mar a perder de vista, um arquipélago localizado junto das rotas comerciais mais importantes do mundo. Um paraíso habitado por um povo tremendamente generoso e capaz. Temos tudo aqui para que se possa construir uma das sociedades mais prósperas do mundo. No entanto, somos hoje uma das regiões europeias mais pobres e mais dependentes. Não falhou o povo. Falhou, meus senhores, o governo que se perpetua no poder. Os açorianos são incorrosivelmente generosos. Dão tudo e não esperam nada. Deram tudo a este governo e estão a receber em troca uma governação calamitosa, arrogante e incompetente. Chega de generosidade eleitoral para um partido e um governo que bate recordes diários em termos de desemprego. Um governo e um partido incapaz de conter a miséria e o desespero que tomam conta de cada vez mais famílias açorianas. Sim, eu percebo aqueles que se encontram em situações de desespero e clamam por uma ajuda que não chega. Sim, eu percebo aqueles que se desesperam por uma operação que não chega e cuja vida é colocada em suspenso enquanto esperam. Sim, eu percebo o desespero das famílias que não têm dinheiro para pagar os estudos dos seus filhos. Sim, eu percebo todos aqueles que desesperam com o tremendo avanço das drogas e das dependências na sociedade açoriana, em especial junto de uma juventude sem presente e sem futuro. Sim, eu percebo os agricultores e os pescadores que se sentem esquecidos por um governo que não governa, por um governo invisível, perdido no nevoeiro de incapacidade. Sim, eu percebo a indignação dos professores e professoras que este governo agónico quer arrancar de junto dos seus filhos. Um governo insensível à tragédia humana que provoca em cada uma das suas decisões e das suas omissões. Sim, eu percebo os alunos que querem e devem ser
os melhores e são relegados para o fundo das tabelas dos resultados escolares nacionais. Sim, eu percebo todos aqueles que se levantam todos os dias sem esperança de viver um dia melhor. E sim, meus senhores, eu penso o que muitos pensam, que este governo está a precisar de uma moção de censura como de pão para a boca, que acabou o estado de graça de um governo que todos os dias nos desgraça. Temos o dever de exigir resultados e não desculpas. Temos o dever de dizer ao Presidente do Governo que está na hora de governar e de apresentar resultados. Meus senhores, açorianos, vamos construir uma alternativa política juntos. Não fiquem em casa e ajudem a construir um novo futuro. Lutem por um sistema político com verdadeira alternância política. Não deixem que os mesmos se eternizem no poder 20 ou 30 anos. Lutem por novos projetos e novas gentes. Lutem por um futuro diferente do presente que a todos nos esmaga. Açorianos, nestes novos dias de novas exigências, a impaciência por resultados é um dever sagrado. Não desistam. Lutem pela alternância política e pela mudança. Lutem pela democracia e pela liberdade. Só existe progresso no âmbito da renovação de ideias e de pessoas. Este é o desafio e o apelo que vos quero deixar. Disse.